Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h06, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira. E para a nossa entrevista 981, já está aqui na nossa bancada o professor e pesquisador e vice-reitor da Unesp, César Martins. Professor César, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia, amigos da Prever. É um prazer imenso estar aqui para bater um papo com vocês e com a comunidade de Botucatu. Registrando também a presença do jornalista Leandro Rocha. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, Márcio, Ellen, André, Lori. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, viu? Professor, eu sempre falo aqui, né, da integração entre a população e a comunidade universitária. Sempre é uma luta constante. Isso tem melhorado, professor? Tem melhorado muito, mas continua sendo um grande desafio, não é? Talvez em Botucatu nós tenhamos o melhor exemplo disso devido a um hospital que tem o seu papel bem significativo na comunidade, né? E nasceu dentro da Unesp. Então essa interação parece mais clara, mas ela ainda eu entendo que existe uma distância ainda que a gente precisa vencer. É um trabalho contínuo de aproximação da universidade, das questões da universidade pública, né, com a sociedade. Eu me lembro quando o senhor diretor do Instituto de Biociências, inclusive, que algumas ações do Instituto de Biociências se aproximavam da população, né? Sim, e hoje eu acredito que, claro, a universidade ela tem vários papéis, né, de formação de quadros, de pessoas nas carreiras. Ela tem papel de pesquisa na busca do conhecimento, ela tem o papel de interagir isso também com as questões de inovação, né, trazer as inovações aí na vanguarda dos avanços. E ela precisa, para fazer tudo isso com bastante propriedade, ela precisa dialogar muito bem com a sociedade. Uhum. Especialmente a universidade pública, né, cujo papel dela é trazer transformações, mas que a sociedade precisa. Então esse diálogo, essa aproximação é muito importante, porque classicamente as universidades, em oposição a isso, elas também ainda são ambientes, alguns deles bastante, nós chamamos encastelados, e às vezes não é fácil romper essas barreiras devido à própria natureza da academia, não é? Uhum. Do conhecimento. E do ponto de vista clássico, se a gente voltar até alguns séculos atrás, era mais ou menos isso, né? O saber ele ficava dentro do mosteiro, ele ficava dentro de instituições de certa forma conservadoras e muito protegidas. E a universidade pública ela vem tentando romper essas barreiras até hoje ainda. Interessante. E como é que tem sido a sua experiência como vice-reitor, professor? Porque pra gente Botucatu é sempre um orgulho, né? Tivemos aqui o Pascoal Barretti recentemente como reitor. Na sequência já tem um outro professor de Botucatu compondo a chapa principal e como vice-reitor. Como é que tem sido essa experiência? É uma experiência muito gratificante, como tudo que eu tenho feito na minha vida. Claro, a Unesp, vocês conhecem muito bem, né? Uma instituição gigantesca, não é? Hoje somos em 34 faculdades, em 24 cidades, não é? Então, gerenciar isso não é uma tarefa fácil. Exige muita habilidade de conversar com as diferenças e especialmente andar muito, né? Então isso exige aí algumas habilidades, mas a gente tem, eu acredito, feito isso com bastante primor. Eu vejo isso como um grande desafio para vocês, né? Porque sem vocês dúvida têm uma formação acadêmica voltada para medicina, para o estudo, e aí vocês vão gerir uma universidade que é uma grande empresa, né? Se a gente for ver assim no número de pessoas que ela envolve, que ela emprega, recursos, ela é a maior empresa no caso de Botucatu. Nem tem nada maior que vocês em Botucatu. Não. E aí você passa anos, 15, 20 anos estudando a medicina e depois colocam no seu colo, ó, agora você vai tomar conta dessa maior empresa da cidade. Boa, Panhosi, boa colocação. Eu sou biólogo. Sim. Não é? De formação, e na biologia, na minha formação de graduação, depois de mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu nunca tive nada relacionado com gestão pública é um desafio grande. Para você ter ideia, nenhum curso de finanças domésticas eu cheguei a fazer na minha vida. E aí, em algum momento, né, para você ter ideia, hoje, na nossa estrutura administrativa, alguém tem que ser o chefe de departamento, é um docente. Alguém tem que ser o diretor da faculdade, é um docente. Alguém tem que ser o diretor da fundação, é um docente. E alguém tem que ser o vice-reitor e o reitor ou a reitora, como nós temos agora. A nossa reitora, por exemplo, é química. Nesse mesmo sentido que você colocou. Então é um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, a vida acadêmica, ela permite também
grandes aprimoramentos, né? Então, a gente acaba se colocando em situações. Então, eu fui chefe de departamento, vice-chefe, chefe de departamento por várias gestões. Tive a grata satisfação de ter sido diretor executivo e presidente da fundação que a gente tem no Instituto de Biociências, a Fundibio. E depois diretor. Então, você percebe também é possível fazer uma construção como essa. Aí sim, depois, na gestão, eu posso dizer que eu acabei tendo algumas experiências com formação, alguns cursos, algumas pinçadas, mas de fato é um desafio muito diferente daquele. Eu sempre fui um acadêmico clássico, né? Tinha um laboratório, coordenando até hoje um laboratório de pesquisa, trabalhando com projetos de pesquisa, isso sim. Ali também envolvia um pouco porque um grande projeto de pesquisa, você corre atrás do recurso e você tem que fica muito no seu colo, né? Tem que gerenciar aquilo. Porque como médico você tem que cuidar de gente. E como gestor você tem que aprender a escolher gente. Isso, né? Você tem que cuidar de muita gente, às vezes. Você tem que cuidar muita gente, é mais uma escolha. Quer dizer, quem é o que eu vou colocar em cada lugar para executar aqui, porque você não tem braço para tudo e você depende de pessoas. Quando eu acho que você está cuidando de um paciente, ele depende de você. E aí, quando você está como gestor, é você que passa a depender das pessoas. Sim, e aí é complicado, porque eu tenho uma microempresa, não dá nem para comparar com o que vocês fazem lá. E eu já sinto dificuldade. E pensa do seu tamanho. Imagine que, você está usando o termo empresa, né? Se eu falar empresa lá dentro da Unesp, vocês vão me xingar. Não, você tem razão na relação. Mas imagine que essa empresa, ela é pública. Pior. Então, exatamente. O reitor, o vice tem o seu poder de decisão executiva, mas ele depende de decisões colegiadas. Então, pensa que eu preciso, se eu tenho uma visão de universidade, eu quero implementar aquilo, eu tenho que convencer pessoas e mais pessoas, né? A mudança tem que ocorrer lá, tem que partir lá do departamento, lá do curso que está lá na faculdade, para isso chegar na instância superior. Aí eu vou para um colegiado, eu, por exemplo, presido, nós temos 2 colegiados, que é o Conselho Universitário, e abaixo dele tem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, do qual eu sou presidente. Tudo relacionado a ensino, pesquisa, tudo isso passa nesse colegiado. E ali é um conjunto tem aluno, tem docente, tem técnico. Então, quando a gente quer determinadas discussões, você imagina, eu tenho que convencer aquelas pessoas. É como colocar a raposa e a ovelha no mesmo lugar e falar, um não vai comer o outro, que aí tem que conviver, né? Embora a gente sempre tem um modelo, né? Que parece que na universidade tudo é bonito, a universidade pública, não, mas os interesses também. Tem gente, deve comer tem gente lá que vai defender o salário, né? O aluno tem o interesse dele, o docente também tem o dele. Então, algumas vezes eles convergem, outras vezes eles conflitam, e você tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade. Entender quando pode apertar, quando tem que assoprar, quando tem que morder, e isso não é fácil. Não é fácil. E aí ainda saber que isso muda a cada 3, 4 anos, né? Porque muda a gestão, aí piorou. Sim, e no nosso caso ainda não tem recondução, reeleição. Então são 4 anos. Agora, professor, com a gradativa extinção do ICMS, né, que a gente vai ter a criação do imposto sobre bens e serviços, né, existe uma preocupação da professora Maísa, do professor César e dos demais reitores das outras universidades paulistas com relação a como tudo isso vai ser esquematizado, se de repente o percentual vai diminuir, vai aumentar. Essa preocupação já existe, professor? Olha, Márcio, não só existe, como ela está sendo tratada já internamente na Unesp, internamente entre as públicas paulistas, né? Já há um bom tempo. Eu poderia dizer a você que essa é a nossa maior preocupação hoje, não é? Eu tenho até dito em alguns grupos, nós passamos agora por um período de maio, sempre é o nosso período de discussões salariais, né? E acabamos tendo nesse movimento de campanha salarial também a movimentação dos alunos. E eu comentei em algum momento, falei que minha preocupação como gestor, nossa preocupação não é, nesse momento, não é salários, os benefícios dos alunos. Isso nós estamos tratando, de certa forma, eu considero que muito bem. É exatamente isso que está por vir, né? Que já está sendo implementado, que é esse novo imposto IBS, que substitui o ICMS, que é a nossa fonte de receita que financia a universidade. Não é? Isso já está sendo tratado, né? Nós começamos um trabalho na gestão do professor Pascoal, que foi o reitor anterior, em termos do CRUESP, que é o Conselho dos Reitores das Universidades Paulistas, que é USP, Unesp e Unicamp. Então tem todo um trabalho feito, inclusive com uma proposta, né, de
qual seria o equivalente, uma porcentagem da arrecadação desse novo imposto que poderia ser adequado para as universidades de forma a substituir o ICMS. Então esse trabalho a gente tem nas equipes técnicas, nós temos economistas no nosso quadro, então a gente tem uma equipe técnica da Unesp, da USP, da Unicamp, essas equipes têm trabalhado já há anos nisso e agora já estamos entrando numa fase de mais tratativas com o governo. Então são reuniões e tratativas que estão ocorrendo com várias instâncias do governo para que a gente garanta esse financiamento da universidade equivalente, pelo menos equivalente ao que está posto. Entendi. E nesse momento, né, as dificuldades surgem porque vocês enfrentaram uma greve agora acho que terminou. Como Sim. é que foi essa negociação? E até nessa semana a gente teve algumas discussões nesse sentido, porque o Botucatu, o senhor acompanha já há muito tempo também, parece que as greves elas têm primeiro a questão salarial e depois outras solicitações, partindo principalmente dos alunos. Como é que é lidar com isso? E o que foi aceito, o que foi acordado? Aqui em Botucatu a questão do transporte é algo que é recorrente entre os dois campos, porque tem gente que tem aula no Lajeado, também tem em Rubião, o transporte do município não atende a isso, aí é cobrado da Unesp que forneça um transporte. A questão do restaurante universitário também é uma coisa que sempre vem à tona. Como é que estão essas questões para a reitoria hoje? Bom, como eu mesmo comentei, não é? Esse período, maio, junho, é um período crítico em relação às discussões salariais e outras discussões elas aparecem nesse momento, né? Paralisações, greve, acho que isso faz parte, inclusive, do nosso dia a dia, né? Então, a gente tenta lidar com isso, né? Respeitando, inclusive, as manifestações, claro, desde que elas ocorram, né? Dentro de parâmetros aí de respeito às pessoas, aos espaços. Isso tem ocorrido. E agora nós estamos no momento de saída desse processo, né? Nós tivemos, é claro, um avanço salarial, assim, como eu posso dizer, ele nunca... eu sempre digo aos colegas, né, docentes e técnicos, que nós precisamos valorizar as pessoas, né? Mas, claro, dentro de um contexto de sustentabilidade financeira da universidade, né? E sobre as questões salariais, nós conseguimos avançar esse ano num percentual que ficou em 3,92%, após aí um conjunto de rodadas de discussões, mas nós entendemos que nos últimos anos a situação foi favorável, né? Nesses últimos 5 anos eu posso dizer, e nós tivemos avanços significativos, né, nos anos anteriores, né? Então isso a gente não pode negligenciar. Se nesse momento a situação está um pouco mais difícil, né, de ter tido esse aumento salarial um pouco mais contido, mas nós não podemos negligenciar os últimos 5 anos que tivemos uma recuperação salarial assim, muito significativa, muito acima das perdas inflacionárias, tanto para técnicos quanto para docentes. E no bojo de tudo isso vem as manifestações dos alunos, né? Acho que uma coisa acaba, não vou usar a palavra contaminando, mas uma coisa influencia a outra, né? E as manifestações dos alunos também vêm no sentido de benefícios não, né? Auxílios. Nós temos um grande programa de permanência estudantil, né, para alunos que vêm da inclusão de segmentos de vulnerabilidade social Aumentou bastante nos últimos anos. E tem algo que, embora os alunos critiquem, né, o programa que nós também entendemos, precisa de muito mais investimentos, mas se nós olharmos assim, o quanto aumentou o nosso ICMS, o ICMS tem se mantido bastante estável, né, a nossa entrada de recursos, a permanência estudantil teve ao longo dos anos paulatinamente incrementos significativos. Da mesma forma as melhorias salariais. Por isso que eu falo, a permanência estudantil, as questões estudantis e as questões salariais não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é garantir o futuro do nosso financiamento, né? Que vai depender aí de muita boa articulação com o governo, muita boa articulação especialmente com a Alesp, com a nossa Assembleia Legislativa. Nesse período eleitoral, essas negociações naturalmente dão uma paralisada, né? Só volta esperando o final das eleições para saber com quem a negociação vai continuar, né, professor? Sim, exatamente. Nesse momento, é claro que em toda oportunidade que temos, especificamente com os candidatos, aí a gente vai colocar essas pautas, né, para que eles assumam compromissos, mas de fato, até outubro nós não vamos conseguir avançar muito em relação a isso, né, porque para você conseguir uma agenda com governador candidato, nesse momento vai ser difícil. Mas nós estamos, como eu coloquei anteriormente, nos armando do ponto de vista técnico, né, com as nossas equipes técnicas, no sentido de termos aí o melhor encaminhamento para que esse financiamento
ele se mantenha e, quiçá, que ele seja mais robusto, né? Que eu acho que isso é muito importante. A gente tem uma parcela do ICMS que está fixada já há algumas décadas e as universidades, elas têm avançado muito, né? A Unesp é um exemplo disso, né? Ela cresce, ela avançou, ela abraçou novos projetos, novos campos, né? Então você imagina que numa expansão nossa que a gente criou, imagine meia dúzia de campos, né? Sabe o que é você criar um campus? Por mais que ele seja menor, né? Não é criar um campus que nem de Botucatu. Isso aqui está aqui já há mais de 60 anos, por isso tem essa estrutura, ou de várias outras faculdades nossas, né? Estão aí há muitas e muitas décadas, mas são projetos gigantescos no sentido de você criar uma estrutura, contratar pessoas, construir prédios. Que não acontece do dia para noite. Não acontece do dia para noite. E a Unesp abraçou isso como nenhuma outra universidade, né? Hoje. Me orienta uma coisa aqui. É que nem o senhor falou que vocês não podem ser reeleitos, né? Mas assim, os municípios têm que ter um plano diretor que só pode ser mudado. Não, eu só posso esclarecer. Eu não posso ser reeleito vice, mas eu posso ser eleito reitor, tá? Tá. Então aí. Já senti aí que temos um futuro reitor aqui na bancada, né? Mas é porque me preocupa isso, porque eu não consigo ver a Unesp a curto prazo, só a longo prazo, né? E a gente sente aqui, a gente vive isso, uma necessidade da Unesp crescer, principalmente na sua capacidade de atendimento às pessoas mesmo. Uma coisa que a gente cobra muito aqui, não é de vocês apenas, né, mas de todo o conjunto que pode dar essa possibilidade, começa do governo, começa de todo mundo, é aumento de leito, né? Porque a gente sabe que tem uma fila enorme de pessoas, porque nós atendemos uma população, não é Botucatu, nós não podemos pensar Unesp Botucatu, 2 milhões de pessoas que vocês atendem, alguma coisa assim. E eu sei que tem uma fila aí de mais de 3 mil pessoas aguardando uma cirurgia. Isso nos preocupa bastante e a gente gostaria de ver uma luz. Fala, olha, em 4 anos, 5 anos, em 10 anos nós vamos resolver isso. É um problema crônico do Brasil. E Botucatu, a gente está numa condição melhor que todo mundo, mas ainda não é a condição ideal. Acho que não é uma condição que dá paz a vocês, principalmente a vocês, que vivem essa situação até mais próximo do que nós. Bem colocado, Panhose. Mas é isso, vamos deixar claro, né? Quando a gente fala às vezes de questões problemáticas da universidade, às vezes a pessoa parece que é nossa. Não, é das universidades do Brasil, das universidades do mundo afora. E a questão da saúde, né? É uma questão complexa, acho que muito cara, né? No sentido de grande valor, não valor financeiro, mas de valor para a sociedade brasileira, né? Um modelo que se encontrou no Brasil que poucos lugares no mundo tem algo parecido, né? É fantástico. Agora, quando eu vejo nós vamos abrir um novo campus sem solucionar o problema do campus atual, nós não resolvemos aqui ainda o nosso problema e estou falando em montar uma outra faculdade, sei lá, outra coisa. Agora, bom, aí quando você fala das questões de saúde, vamos só separar um pouco. Por exemplo, nosso hospital aqui hoje ele é da Secretaria da Saúde, né? Então, todo mundo fala que é o hospital da Unesp e nós não estamos, retirando essa responsabilidade, até porque o superintendente do hospital é um docente da Unesp, a gente tem um quadro de funcionários que trabalha lá ainda, mas assim, esse atendimento da população, ele é a nossa vitrine também, é ele que vai nos defender, e inclusive. E é o calcanhar de Aquiles também. E é ele, aqui em Botucatu, claro que o hospital tem esse impacto, mas a gente tem, para você ter ideia, espalhados pelo estado, por exemplo, nós temos 3 faculdades de odontologia, todas elas têm clínicas, né, de atendimento da população, isso tem um impacto, né, fantástico. A gente tem clínica de fisioterapia em Marília, em várias faculdades. Então, uma preocupação grande nossa é cada vez mais avançar nesses serviços que atendem a população, no sentido que isso é uma das nossas funções. Mas, ao mesmo tempo, também não é nossa, concordo, como universidade, não é nossa função resolver o problema de saúde do país. A gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente está aqui para contribuir no sentido da interface desse atendimento da população em relação ao que nós fazemos de ensino e pesquisa, mas com o devido cuidado para que as pessoas também não achem que a Unesp é que tem responsável por cuidar das questões odontológicas não é isso. Cuidar da saúde, mas nós temos feito muito, né? E aí que a Unesp ela é diferente, porque ela está em 24 cidades. Pensa nisso, são 24 polos no estado de São Paulo, nenhuma outra estrutura do governo
tem essa capilaridade, né? Então isso é bastante significativo. Pra você ter ideia, se você fizer um círculo hoje de 100 quilômetros em cada campus nosso, você cobre o estado de São Paulo mais ou menos em 95%. Então isso é muito significativo. Primeiro, inicialmente, que o aluno de qualquer lugar ele precisa se deslocar pouco para chegar num ponto e ter ensino superior de qualidade, e também pela perspectiva que isso abre de conexão com a sociedade, de oferecimento de serviços e atendimento. Professor, com relação à abertura de concurso, né? Parece que saiu uma notícia esses dias de abertura de concurso, depois suspensão. Como é que está essa situação? Até porque é uma coisa natural de qualquer instituição, né? O tempo vai passando, as pessoas vão se aposentando e tudo mais. É preciso também renovar, né? Sim. Como é que está essa situação? Bom, é interessante a sua pergunta, Márcio, para até esclarecer isso, né? Na realidade, a gente tem, assim, periodicamente, que eu digo anualmente, a nossa previsão orçamentária, ela quase que sempre ela inclui contratação de novos profissionais, né? Uhum. E nós tínhamos isso previsto para esse ano. Mas esse ano nós estamos, de fato, vivendo uma situação que eu posso dizer de bastante cautela, né? É um contexto amplo, né? É o contexto internacional, de conflitos, né? Mundo afora, é o contexto interno de ano eleitoral. E a arrecadação ela tem frustrado um pouco, tanto que nós temos uma previsão orçamentária que já é sabido que ela não vai se cumprir, né? Então a gente tem um orçamento e esse dinheiro não vai entrar. Então a gente teve que fazer alguns ajustes estamos fazendo ainda. E um deles foi, na realidade, os concursos estão andando normalmente. A única coisa que foi definido, a gente colocou a homologação dos concursos foi interrompida. Então o concurso pode ocorrer, mas elas teriam que ser interrompidas mesmo agora, né? A partir de hoje, né? A partir de hoje, é isso, a partir de hoje, devido à lei eleitoral. O que a gente fez foi anteceder isso mais ou menos quase um mês, para que a gente segurasse um pouco, porque se esses concursos fossem homologados, as pessoas seriam contratadas. Então a gente está evitando um oneramento maior da folha de pagamento. Hoje, para vocês terem ideia, a nossa folha de pagamento da Unesp, ela gira em torno de 90% ela consome 90% do nosso recurso da arrecadação. Então, perguntar para o Panhosa, que empresa vive desse jeito? Nenhuma. Não dá para... Essas distorções que a gente não consegue entender. Primeiro, essa restrição de contratar, de licitar, ela não devia ser absoluta. Quer dizer, na questão de saúde, então você não contratar, tá bom. Então, vamos dizer o seguinte, vamos deixar, né, para depois, mas não dá, a vida não dá para deixar depois. Vai morrer gente por causa dessa obstrução legal. Sim. Olha, é época de campanha política, então não contrata mais um médico, tá? Se não contratar mais um médico, o paciente vai morrer, tá? Mas é época de eleição, então a eleição passa a ser mais importante que a vida. Essa é a primeira distorção. A segunda distorção que eu acho que é transferir para vocês essa folha de pagamento. Não é para vocês cuidar disso. Esse negócio de pagamento tem que ser do Estado. Vocês o seguinte, querido, vocês vão ter aqui X conto, você só cuida da saúde. O problema aqui, departamento pessoal, deixa que a gente cuida. E não é, né? Eles misturam tudo, aí sobrecarregam vocês de algumas coisas, de algumas obrigações, e obrigação trabalhista a gente sabe que não é brincadeira nesse país, é uma coisa muito séria, vocês não podem negligenciar com isso. E aí 90%, não estou achando que é errado pagar 90%, eu estou achando errado usar a verba da saúde em 90% para pagamento, quando era para construir mais leito, mais equipamento, mais remédio, mais estudo, mais tudo. Quer dizer, verba do dinheiro da saúde era para gastar com saúde e não com gente. Você coloca um ponto interessante em relação a isso, mas o mais significativo disso na verdade, nós pedimos isso, né? Isso aí está dentro de algo que a gente preza muito, que é a autonomia. Então, o Estado, a arrecadação nos coloca uma alíquota de ICMS, nos dá um dinheiro e nós temos liberdade, isso é importante, para gerir isso administrativamente, e também a liberdade acadêmica. Então, essa liberdade que nos permite. Eu posso contratar gente, eu posso construir prédio, eu posso criar programas acadêmicos. Isso é algo que a gente tem um grande apreço, no sentido de ter essa autonomia para gerir o recurso e também para as decisões acadêmicas, né? Não tem gerência. O governo não vai chegar e falar assim, agora eu quero que vocês criem mais 3 cursos de medicina. Também não. Isso não vai acontecer. Assim como, por outro lado, ao mesmo tempo, a autonomia é boa, mas ao mesmo tempo, todo mundo ouviu um dia desses com essas questões salariais e os alunos fazendo manifestações, Tarcísio falou assim, não tenho
Mais ou menos isso. Ele falou, não tem nada com isso, né? O dinheiro está lá das universidades e elas fazem as A verba já foi destinada, trabalha com a verba que tem. Com base numa lei, no Mas aí que decreto. tá o problema, porque tipo assim, se ele precisa de mais 10 médicos, o governo vai, problema teu, você tem X dinheiro, você quer contratar, mas escutando, com esse dinheiro não dá, eu preciso de mais dinheiro. E aí ele fala, não, o seu dinheiro seu é esse aqui. Só que na questão de saúde, essa limitação, ela é muito perigosa. Né? Mas eu concordo. Só vamos deixar bem claro, né? Essa autonomia quem tem são as 3 universidades públicas paulistas. A Secretaria da Saúde não tem, as outras secretarias que é onde está, por exemplo, a questão da saúde. Então Aí tem um. Não, aí por exemplo, os funcionários do hospital da Secretaria da Saúde são funcionários direto do governo. Pelo menos ali. É outro. E esses 90 que vocês gastam então é só com o pessoal do quê? Administrativo? Então não. Não, Então, você fala 90% hoje da verba vai para vai para salário. Mas não do pessoal da saúde. Vai para um pessoal de saúde onde nós temos gente na saúde. Como aqui, por exemplo, nós temos pessoas no hospital. Mas imagina, a Unesp hoje ela tem 5 mil técnicos e 3 mil docentes. Tá? É isso. 8 mil pessoas que trabalham ali. 8 mil pessoas que trabalham. Ah, sim. E mais os aposentados. Nós temos também. E vocês suplementam. Uma previdência própria, né? Tem a previdência própria, exatamente. É isso. Que no nosso caso também é um problema, porque, dada a história da Unesp, hoje nós estamos quase como é que eu posso dizer, em termos de consumo financeiro, essa previdência hoje ela consome um valor muito significativo. Está no limite. Quase. Está no limite. E parece que vai crescer um pouco ainda. A gente tem um trabalho, a gente acompanha isso, né? Isso só vai melhorar a hora que essa previdência, a hora que essa insuficiência ela começar a cair. Ela vai começar a cair a hora que as pessoas começarem a ficar mais velhas, porque a Unesp ainda é nova. Interessante isso. Quer você queira, quer não. Se você ver aqui em Botucatu, por exemplo, tem aí os pessoas que estavam aqui quando fundaram, né, a nossa antiga FCMVB. Mas a previdência ela não é constituída com uma parcela do salário dele mesmo? Ela não tem, certo, uma autonomia, uma receita própria? Ou não? Deveria. Ou ela gasta um pouquinho daqui? Não, um pouquinho não, gasta muito. Essa é a questão. Aí é ruim. Porque é o formato que ela. Em alguns momentos a gente deixou de contratar funcionários estatutários e começou a contratar CLT, que não entram nessa lista de contribuição. Então tem um balanço aí complexo. Conclusão hoje, desses 90% do orçamento, 40% desses 90% vai para. Se eu não me engano, já está em 42%, vai para essa insuficiência do aposentado. Enquanto não morrer todo esse povo aí, tá complicado. Tem uma legislação que o governo deveria assumir isso, mas ao mesmo tempo é uma tratativa que pode ser feita em governo com devido cuidado, né? Porque passar isso também para a folha do governo, o nosso aposentado não vai ter o cuidado que a gente tem com ele hoje. Tem isso também. Você falou uma coisa que eu não posso dizer, mas é mais ou menos isso. Enquanto não morrer todo mundo. Enquanto essas pessoas não envelhecerem. Mas é verdade, gente. A verdade nua e crua é essa, né? Isso é uma obrigação, não é um peso, é um compromisso assumido, tem que ser honrado. As pessoas têm esse direito, adquirir esse direito. Sim. Vai ser honrado até o último instante, né? Mas é que uma coisa que dá um certo desequilíbrio. É interessante que a gente tem acompanhado isso, né? E é um dado interessante quando a gente olha, porque a gente acompanha a nossa população, né? Dos docentes e dos técnicos. E ela envelhece e ela vive mais do que a média do estado de São Paulo. É interessante isso. E posso dizer para você que não vai resolver mesmo com essa solução, porque cada dia aposentam mais. Sim. Mas já não está mais dentro desse fundo, já tá CLT, não é? Não, tá. Tá entrando mais gente? Foi durante um período que contratamos CLT, depois a gente viram, a conclusão foi, não era, a ideia de contratar o CLT era ter uma economia maior, inclusive, no sentido de não sobrecarregar. Um equilíbrio, né? Só que se você contrata o CLT, ele também não contribui. Exato. Então, o equilíbrio não foi muito bem. A estratégia não foi. É difícil. É difícil. Então, acho que isso também é um grande desafio nosso hoje, né? De como lidar com essa insuficiência, que é o peso que a gente paga dos aposentados, que é justo. Nós assumimos isso, né? Um compromisso de que queríamos cuidar melhor dessas pessoas e, ao mesmo tempo, a questão da reforma tributária que está em curso. Para a gente ter ideia, qual que é o orçamento das universidades? Eu vi aqui um valor aproximado de 15 bilhões anuais, que são divididos entre as 3 e com uma diferença de percentual que eu confesso que eu não consegui entender. A USP ganha mais do que a Unesp. Como é que é essa divisão? Assim, de forma simples, a USP leva 50% de... Por quê? Bom... Até porque a USP, se eu não me engano,
a estrutura dela é muito menor do que a da Unesp. Vamos lá. Bom, é mais ou menos isso. Não vamos ficar entrando em detalhes, mas a USP, o que a USP leva é mais ou menos a somatória da Unesp e da Unicamp. Nós levamos um tiquinho, pouca coisa a mais que a De Unicamp. 9,50 e pouco, a UNS leva 5 pontos alguma Isso, coisa. Né? nós. Os outros 5 que ficam, nós ficamos com 2,34 e a Unicamp 2,20. É isso. 2,19. Isso, alguma coisa assim. Bom, essa divisão de alíquotas são acordos já Antigos. Né? antigos. Claro, não é fácil discutir isso. Tem duas discussões. Uma que é com o governo de tentar até aumentar essa alíquota, mas quando você vai, em termos de uma LES, falar nós levamos quase 10% do ICMS, vai lá sentar com o deputado discutir isso. Não é uma discussão fácil. Não quer dizer que ela não precisa ser travada frente ao que essas 3 universidades representam, né? Para vocês terem ideia, toda hora que sai aí rankings, avaliações internacionais, as 3 sempre figuram, não é? USP sempre é a primeira e Unicamp e Unesp estão ali segundo, terceiro, quarto lugar do país da América Latina. Então elas têm um impacto significativo, sim, não só no país, mas no mundo. E essa distribuição, ela pode sim, a gente pode tentar trabalhar com isso, mas não é fácil, né? Ninguém também vai querer caçar confusão, a gente chama das co-irmãs, né? Toda vez é uma não vai- batalha, independente de quem esteja na reitoria. Quando o senhor fala que 5 mil técnicos e 3 mil docentes, é só aqui em Botucatu. Não, no estado inteiro, na Unesp toda. O que nós temos de gente trabalhando na Unesp hoje? Só para entender o que Botucatu representa. Eu tô falando, 5 mil técnicos, 3 mil docentes contratados da Unesp. Mas se você pegar o hospital, eu nem sei, só o hospital tem 5 mil pessoas trabalhando no hospital. Mas são da Secretaria. Então, uma cidade Da Secretaria ali, né? de Saúde. são da Secretaria da Saúde. Tá, mas quantas pessoas. Não, eu queria tentar entender o seguinte: o que a Unesp hoje representa dentro de Botucatu, né? De volume. Temos emprego. De empregabilidade, tá? Mas tem um dado interessante, né? Você sabe que Botucatu é o local onde a Unesp tem maior impacto financeiro no orçamento do município. Sim. Então, os dados que a gente tem é que o que entra de dinheiro Que injeta em Botucatu, da Unesp no mercado, no comércio. é 2 vezes. Não, nem tô falando. Do recurso diretamente de salários, Então. especificamente, é 2 vezes o que Botucatu arrecada de impostos. Interessante. O município arrecada imposto. O município arrecada. Quer dizer, o que ela injeta em. o que a folha de Unesp pagamento injeta aqui é 2 vezes duas mais vezes do que o município a prefeitura arrecada. arrecada. Então, esse é um número muito significativo. Então, essa importância que nós temos que dar, esse cuidado que nós devemos ter, esse carinho, esse respeito que nós temos que ter para a Unesp, é o que ela é hoje dentro de Botucatu. Quer dizer, ela movimenta, é uma mola propulsora da cidade, porque em qualquer situação ela garante uma estabilidade, quer dizer, pode ter uma crise do petróleo lá, mas aqui ainda nós estamos conseguindo manter isso. Pode ter uma crise, ela consegue dar um equilíbrio na cidade, concorda? No comércio, no mercado, na empregabilidade, quer dizer, ela acaba fazendo a cidade virar. E isso que as pessoas têm que entender da importância, né? Claro que a gente vai sempre aqui pedir que a Unesp seja mais e mais presente em Botucatu, mas a gente também reconhece o valor dela. Isso, Panhoso, claro, nós estamos aqui em Botucatu, né? Vocês são daqui, mas isso ocorre nas 24 cidades onde ela está presente. Imagino. Então você imagine numa São João da Boa Vista, por mais que a nossa faculdade lá, ela é pequena, mais jovem, mas tem um impacto, o fato de você criar essa estrutura, levar para lá um conjunto de docentes, são pessoas que isso muda a realidade da cidade. Então assim, é um impacto, uma transformação que ocorre. Como aconteceu em Botucatu, o dia que trouxeram, né, a FCMBB para cá, aquela meninada nova começou a chegar, aquilo mudou a cidade. Então isso porque muda tudo, não é só formar pessoas, não é só salários, né? Se tem 8 mil pessoas, quer dizer, nós temos 8 mil pessoas que vão para lá e vêm de lá para cá. Imagine você, no período da pandemia que a gente teve toda uma problemática de que as pessoas tiveram que ficar em casa, salários reduzidos. Na Unesp, ninguém reduziu o salário, ninguém foi mandado embora. Então esses salários continuaram entrando aqui, né? Continuam movimentando a cidade. Isso é muito significativo. Não, para Botucatu é muito importante isso. Bom, são 7h40, a gente está conversando aqui com o vice-reitor da Unesp, professor César Martins. A gente vai fazer um rápido intervalo, já nós voltamos com a sequência do primeiro jornal. 7h44, voltamos com o primeiro jornal, hoje recebendo aqui na bancada o vice-reitor da Unesp, professor César Martins. A nossa promoção do palpite do Jogo do Brasil continua
você liga ou você manda sua mensagem no WhatsApp 3440-1009, dizendo quanto vai ser o jogo, concorrendo a uma bola da Champions League, presente da Klaus Sport. Professor, a gente tinha outros assuntos para falar da Unesp, mas eu citei também quando pedi a entrevista junto ao Leandro, num hobby que o professor tem, né? Para fugir um pouco do estresse de Unesp, que é criar abelhas sem ferrão. Desde quando existe esse hobby, professor? Bom, muito bom. Eu sempre adoro falar da Unesp, né? E podemos ficar o dia todo aqui. Vai ser convidado outras vezes. A vastidão da Unesp. Trazer ele aqui no radar, fica uma hora aqui falando. A vastidão da Unesp justifica aí. A gente, com certeza, será um prazer retornar aqui pra gente falar mais isso. Mas eu acho que na vida a gente precisa fazer coisas, como é que eu posso dizer? Fugir um pouco da realidade do dia a dia do trabalho, né? Não que, pra desestressar, né? Não que a gente não goste do que faz, mas eu brinco, eu falava isso muito com meus alunos, né? Eu sempre cutucava eles, o que vocês fazem diferente? Aí um dia lá um ficou meio constrangido e soltou que ele adorava ver novela. Eu falei, não. Falei, é isso. Legal. Eu adoro ver Big Brother, não importa, eu adoro ficar escutando rádio, ver jogo, futebol, martelar o dedo do quintal, jardinagem. Acho que isso é importante. Eu sempre achei bom. E eu tenho minha origem no sítio, né? Até hoje. Temos um sítio da família ainda no Paraná. Vivi a infância toda na zona rural. E meu pai foi apicultor durante muito tempo. Agora tá velhinho, a gente já afastou ele um pouco dessa função. Mas ele, apicultor, produz mel de apis mellifera, né? Que é a abelha europeia com ferrão. Todo esse mel que a gente encontra no mercado, geralmente boa parte dele vem dessa produção da abelha europeia, que produz em grande quantidade, né? Se produz meu pai, embora fosse um pequeno produtor, ele chegava a produzir 5 toneladas num ano de mel. Isso é uma quantidade significativa. E no sítio sempre também a gente tinha umas abelhinhas, que são as abelhas sem ferrão, que são abelhas, como o próprio nome diz, né? Na realidade elas têm um ferrão atrofiado, então elas não picam. Quem já tomou uma ferroada de uma abelha europeia que tem até problemas, né? A gente tem aí o soro antiapílico desenvolvido porque é um problema clínico, inclusive. E depois disso eu acabei, depois que eu me fixei em Botucatu, uma casa com quintal, eu comecei, do nada, ganhei uma colmeiazinha de um jardineiro que estava lá cuidando do meu jardim e falou, eu tenho uma abelha lá em casa, uma caixinha de sapato, que ela entrou lá, me trouxe e aí eu recobrei aquilo um pouco que tinha no sítio, né? Já um bom tempo eu estava longe do sítio. E aí comecei. E a abelha sem ferrão é algo interessante. Primeiro que é isso, elas são dóceis, né? Você pode ter no quintal. Tem gente que tem apartamento em São Paulo, tem gente que tem N colmeias num apartamento no centro de São Paulo. A única coisa que elas precisam, né, do ponto de vista bem prático, elas precisam de pasto, precisam de alimentação, precisa ter flor, precisa ter planta. Um lugar que nem Botucatu, né? A cidade não é tão grande, tem árvore, até que tem bastante árvore. Se você mora ainda um pouco na periferia da cidade, né, onde tem muito contato aí com a cuesta, você pode ter essas abelhinhas. E as abelhas sem ferrão, o Brasil tem uma diversidade incrível, né? Existe mais ou menos umas 500 espécies de abelhas sem ferrão no mundo. E mais ou menos 8 espécies de abelhas dessas umas que são as melíferas aí, que são muito usadas na produção. Dessas 500 sem ferrão, mais de 250 existem só no Brasil. Então uma diversidade incrível de espécies. Todas produzem mel? Todas produzem mel. Algumas em muito pequena quantidade. No seu lá você chega a tirar mel dali? Tiro. Qual que é a espécie que você utiliza? Eu tenho, olha... Já tá aí o nome? Eu tenho 13 espécies. Olha só. 13? Umas 13, umas até... Então você tem várias caixinhas, é isso? Umas 50 caixinhas. Isso no quintal. Pra você ter ideia, primeiro, que elas são dóceis, salvo algumas espécies são um pouco agressivas. Mas agressiva não é ela não ferroa. Agressiva que se você for lá mexer, chacoalhar a caixa, ela vai vir grudar na sua barba, no cabelo. Mas boa parte das espécies, tem algumas inclusive, são as mirins, pelo nome elas são muito pequenininhas, pretinhas, pequenininhas. Elas são muito dóceis, você abre a caixinha. Você vai lá, você conversa com elas, mexe com elas. Mas mais ou menos isso. Então todas elas estão em caixas, tem caixas de madeira desenvolvidas próprias para isso, né? Que possibilita que você tenha um compartimento para o mel, um compartimento onde ficam as crias. Mas para mim, assim, é uma verdadeira terapia. Legal. Então, não assim, é um problema ter diferentes espécies? Elas não brigam? Brigam, tem. Isso é questão de briga, mas na questão de produção não atrapalha? Então, tem. O limite elas precisam ter alimento, né?
Então não adianta eu falar, eu vou ter 50 caixas. Mas não é você que dá alimento, ela tem que se virar buscar, não é? Você pode fazer isso também. Você pode fornecer alimento, mas eu sou biólogo, né? Então ou elas se viram com a natureza ou Claro. na Qual a natureza. distância que elas percorrem para conseguir o alimento? Desde, olha só, aí a gente tem, como eu falei, 250 espécies, tem toda a diversidade, mas elas percorrem desde de 2 centenas de metros, que são essas menorzinhas, até 1 quilômetro. Ou até um pouco mais do que isso. Legal, né? Que ela vai, sabe voltar certinho. E ela chega, ela tem 50 caixinhas, ela sabe qual é a caixinha dela. Pois é, incrível, Interessante né? isso, né? Pra você ter ideia, até um problema, essas pessoas, o leigo não sabe, né? Se a caixinha tá aqui, ó, a entradinha dela tá aqui. Se você movimentar a caixa mais de 30 centímetros, ela não acha mais a entrada. Que loucura. Tem até um manejo que você tem que tomar muito cuidado. Se eu quero levar a caixinha daqui até o canto dessa sala, eu posso fazer isso de algumas maneiras. Uma delas eu vou movimentando 30 centímetros por dia, para ela ir entendendo. Que vai mudar de... Se você movimentar um pouquinho. Enfim, é um hobby que eu comecei devido até um pouco que eu sempre morei no sítio, biólogo, né? E aí eu tinha um quintal. E ela não incomoda o vizinho, não incomoda ninguém, não fica ali na comida virando. Não. Eu vou comer um doce aqui em casa, a abelhinha fica lá no mel, sei lá, né? No bolo. Não. Que nem minha filha adora fazer brigadeiro. Fazer brigadeiro, as abelhinhas vêm tudo querer pegar o brigadeiro dela. Não vai acontecer. Não, isso. inclusive, por exemplo, eu planto muito manjericão, que tem uma flor que elas adoram, né? Tá lá cheio de abelha no manjericão, mas eu não consigo nem saber se são as minhas abelhas ou não, né? E elas se adaptaram muito bem, algumas espécies, ao ambiente urbano. Então é muito comum você ver nos muros, paredes, poste. E elas entram em cada local, você não tem ideia. Tem essas mirinzinhas, elas entram em tubulação do conduíte, sabe? Da parede. Fantástico. E é claro que tem outras espécies maiores que produzem mais mel, aí elas precisam de ocos de árvore, porque o ambiente natural delas é oco de árvore, né? Oco de árvore, às vezes buraco no chão também. Tem que dar um truque lá na minha casa. Botucatu é uma cidade que tem muito escorpião. Na região que eu moro. E a cada 6 meses eu tenho que detetizar a casa, o quintal. E aí, como é que faz? Não dá. Aí é um problema, não dá. Elas são muito sensíveis. Aí, o que eu faço com o escorpião? Aí você pode dar um jeito quando for detetizada. Você pode fechar as caixinhas, levar lá para outro lugar. Não é fácil. Eu tenho as minhas no meu quintal e eu sempre. Bater isso aí é responsabilidade, você tem que saber. Galinha da Angola. Mas tem gente que conta galinha da Angola. Lá onde eu moro, não pode ter galinha da Angola. Por exemplo, eu nunca, depois que comecei com as abelhinhas, eu nunca mais detetizei a minha casa. Mas eu também nunca mais vi escorpião lá e. Mas ela não. Como bom biólogo também, acho que os bichinhos da natureza estão lá e ficam numa boa. Tá tudo numa boa. Mas me preocupava muito com essas detetizações, né? Preocupante mesmo. Que ocorre de vez em quando na rua, né? Aquilo mata ela também. Aquilo é um problema. Mas a minha casa, o meu quintal, ele é bem afastado no fundo, né? E depois eu nem sei se em algum momento aquilo aconteceu na minha rua, eu não fiquei sabendo. Tá certo. Mas é uma boa terapia. Quando eu fico em São Paulo, que eu não venho pra cá um final de semana, por exemplo, eu fico, nossa, e minhas abelhinhas, tá aqui? Esses dias eu ganhei um vidro de flor de cipó uva. Eu acho que é o mel mais gostoso que eu já provei na minha vida. Mel de flor de cipó uva. Eu ganhei de um amigo, sensacional esse mel. Não sei se é de uma abelha sem ferrão, mas eu achei sensacional, muito bom. Eu sempre ganhava mel do Manuel Cremonini, ele fazia um mel gostoso. E realmente essa diversidade delas, né, elas também produzem os méis também, eles têm assim padrões muito distintos. Desde mel tem um mel lá que você não consegue nem tirar ele do favo, porque ele é denso, parece uma geleia. Que legal. Tem outros mais líquidos. E esse da abelha sem ferrão, ele tem propriedades bastante significativas, melhores até do que o da abelha europeia, né? Que é muito... E é muito explorado, os chefes usam muito isso. Quando às vezes você vê, usei mel de melíponas. Elas são chamadas de melíponas. Para diferenciar das apis, que é outro grupo. Se o senhor cuidar honesto, quando o senhor está cuidando das abelhas, nós vamos estar muito bem servidos. Porque o senhor faz isso com muito carinho, a gente percebe, tá? Cuida de nós, cuida dessas abelhas, que a gente vai ser feliz. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vai ser convidado outras vezes. Tem muitos assuntos da Unesp, que é uma abrangência muito grande. Também para falar a respeito de abelha sem ferrão. Muito obrigado, professor Sérgio. Eu que agradeço, Márcio, André Panhose, pela atenção desse espaço, por esse bate-papo, né? Foi um bate-papo gostoso e que será um prazer retornar aqui. E aos ouvintes que estão aí nos prestigiando. Eu que agradeço, obrigado. Agradecendo também a presença do jornalista Leandro Rocha, também aqui na nossa entrevista. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.